Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre alguns dos indicadores que nós utilizamos na análise de ações. E aí, esse assunto está te interessando? Se te interessa, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative as notificações e nos segue lá no Instagram. E aí, vamos investir? Bom galera, uma das principais perguntas que as pessoas fazem para mim é: Leonardo, quais ações eu devo comprar? Bom pessoal, para nós fazermos análise de uma ação, uma análise que seja boa para a nossa carteira e que tenha uma boa saúde, nós devemos conhecer vários aspectos da empresa, como o mercado em que ela está inserido, as concorrentes que elas têm, mas existem alguns critérios internos que nós vamos fazer a análise através dos indicadores. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Mas antes de eu entrar no assunto dos indicadores, eu gostaria apenas de dar o conceito do que é um indicador para vocês estarem entendendo sobre o que nós estamos falando. Então, indicadores são métricas utilizadas para que nós possamos entender a performance de uma empresa ao longo do tempo. Bom galera, deixa eu dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Vamos supor que vocês são gerentes de uma empresa e o proprietário daquela empresa fala para vocês: olha, nós precisamos trocar os automóveis da nossa empresa porque eles estão consumindo muito combustível. Então vocês vão ir até a concessionária e vocês vão pedir o quê? Automóveis com consumo de combustível menor do que os carros que vocês já têm lá. E como que vocês podem ver o consumo de combustível dos veículos? Através da apuração do indicador de consumo de combustível. Como que funciona isso daí? Simplesmente se coloca uma quantidade de combustível no veículo e vê qual a distância que ele percorre com aquela medida de combustível. Então, com isso, vocês vão ter o quê? O indicador de consumo de combustível daquele automóvel. Então, vocês vão comparar o consumo de combustível do automóvel da concessionária com o consumo de combustível do automóvel que vocês já têm na empresa e, se for melhor, vocês vão executar a ordem do presidente da empresa e vocês vão estar trocando a frota de automóveis. Mas vejam que tudo isso girou o quê? Em torno de um indicador de desempenho do automóvel, que é o quê? O consumo de combustível. E é para isso que servem os indicadores. Peter Drucker já falava: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, muitas vezes nós, como acionistas minoritários, nós não temos o poder de estarmos mudando alguma coisa dentro da empresa, mas nós temos sim, através dos indicadores, dados que podem subsidiar a nossa tomada de decisão de estarmos comprando ou não as ações. Bom galera, agora sim, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre 3 indicadores importantíssimos que nós precisamos conhecer para fazermos a análise de uma ação. E o primeiro deles é o ROI. O que significa ROI? ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Equity. Bom, e o que esse indicador nos mostra? Ele nos revela a equivalência entre o lucro líquido anual e o patrimônio líquido, ou seja, quanto que o lucro líquido anual representa em relação ao patrimônio líquido. Então, vamos supor que o patrimônio líquido da empresa seja R$100 e o lucro líquido anual da empresa seja R$20. Ou seja, o ROI da empresa vai ser 20%. Existe um valor estabelecido para o ROI? Bom pessoal, não existe uma regra, mas eu, por exemplo, uso 20% porque eu acredito que aquela empresa que consegue fazer com que os seus lucros líquidos sejam 20% do patrimônio líquido já está rendendo um valor muito bom. Então, quanto maior for esse indicador, é porque a empresa está gerando maior lucro referente ao seu patrimônio líquido. E como que nós calculamos esse indicador? Então, nós precisamos de 2 dados. Primeiro é o lucro líquido anual. E como que nós achamos esse lucro líquido anual? Devemos ir no site do RI da empresa e olharmos os últimos 4 balanços trimestrais. Então nós pegamos o lucro líquido que vai estar nesse balanço e nós somamos. Quando nós somamos, nós vamos ter o lucro líquido anual. E o patrimônio líquido nós achamos no último relatório trimestral que a empresa tem disponível, porque esse dado precisa ser atual. Então por isso que nós pegamos do último. Então nós simplesmente vamos fazer numa fórmula: ROI vai ser igual ao lucro líquido anual divididos pelo patrimônio líquido vezes 100%. Então, fazendo essa conta, nós vamos achar o nosso indicador ROI. Bom pessoal, o segundo indicador é o indicador preço sobre lucro. Bom, esse indicador ele é formado pelo preço atual da ação e pelo lucro por ação
anual. Então o preço atual da ação é simplesmente vocês entrarem no home broker de vocês e vocês verem a quanto ela está sendo vendida hoje. E o lucro por ação anual, vocês vão pegar o lucro líquido anual, vão dividir pelo número de ações da empresa e vocês vão ter o lucro por ação anual. Esse indicador ele nos fornece algumas informações muito importantes, como por exemplo, quanto tempo a empresa demora para gerar de lucro aquele valor que nós pagamos pela ação. Então vamos supor que vocês paguem R$15 no preço da ação e o lucro por ação anual seja de R$1. Então pensem comigo, se vocês pagaram R$15 e a cada ano a empresa gera R$1 de lucro, vocês vão demorar 15 anos para que a empresa gere todo o lucro líquido anual do valor que vocês pagaram. Outro dado também que esse indicador nos traz é quanto nós estamos dispostos a pagar pelos lucros da empresa. Ou seja, se vocês estão pagando R$15 por R$1 de lucro por ação anual, vocês estão pagando 15 vezes o valor dos lucros da empresa. Porém, não é tão simples assim esse indicador. Muitas vezes nós achamos que se esse indicador for baixo, a ação já vale a pena a compra. E não é bem assim. Eu devo lembrar vocês que vocês nunca devem tomar as decisões de compra ou venda de algum ativo de vocês baseado em apenas um indicador. Vocês devem conhecer todos os indicadores, todos os aspectos da empresa, vocês devem conhecer para saber se é o momento certo de comprar ou vender. E deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês têm uma empresa que o indicador preço sobre lucro está em 10, que seria um valor muito bom. Porém, esse indicador preço-lucro só está em 10 porque as pessoas não estão pagando um valor mais alto por ela. E por que vocês acham que as pessoas não estariam pagando um valor alto sobre ela? Muitas vezes pode ser porque a ação ela pode estar com algum problema interno. Então por isso que nós falamos que vocês têm que olhar todos os aspectos da empresa. Muitas vezes o índice PL pode estar baixo, porém é porque a empresa está tendo algum problema interno. Assim como o indicador preço sobre lucro, ele também pode estar baixo porque a empresa está barata. Muitas vezes as pessoas não enxergam aquele setor, muitas vezes as pessoas não enxergam aquela empresa fica esquecida e o valor dela fica baixo em relação ao seu lucro por ação anual. Bom pessoal, existe algum valor estipulado para o índice preço sobre lucro? Também não existe, assim como no ROI não existe. Porém, eu utilizo um valor de no máximo 25. A não ser que os demais indicadores estejam muito bons, eu não vou aceitar pagar mais do que 25 vezes os lucros da empresa. Porém, vamos supor que os outros indicadores estão espetaculares e esse indicador está um pouco acima, vamos dizer 28, 30, aí sim, nesse caso, eu aceitaria pagar um pouco mais. Mas é sempre que eu digo para vocês, nós devemos analisar a empresa como um todo. Bom galera, e o terceiro indicador é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Bom pessoal, antes eu quero que vocês entendam um pouco sobre a dívida bruta, tá bom? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: por que as empresas elas contraem dívidas? Geralmente é porque elas precisam de mais dinheiro do que o que elas têm para tocarem os seus projetos à frente. E quando a empresa faz essas dívidas, ela toma essas dívidas, porém ela aumenta a sua geração de lucro, isso foi um endividamento saudável, foi um endividamento que ajudou a empresa a crescer. Porém, muitas vezes a empresa ela pode tomar um endividamento, porém esse endividamento que ela tomou não ajuda a aumentar os lucros da empresa. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque é sinal de que os recursos não estão sendo bem alocados nessa empresa. E justamente o que nós fazemos quando compramos ações, nós estamos comprando uma participação na empresa. E eu não quero ser sócio de uma empresa que se endivida e não aumenta o seu lucro líquido. Mas sempre cabe lembrar que quanto menos endividamento a empresa tiver, melhor para ela. Olha que interessante seria se a empresa conseguisse levar todos os seus projetos à frente apenas com o capital próprio da empresa. Bom pessoal, então como saber se o endividamento da empresa está sob controle? É justamente para isso que serve esse indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. Bom pessoal, então como que nós vamos calcular esse indicador? Nós vamos ir até um balanço trimestral, o último balanço trimestral da empresa, e vamos pegar lá a dívida bruta que vai ter lá. E a mesma coisa, já ensinei vocês a acharem o patrimônio líquido. Então como que vai ficar essa equação? Vai ficar dívida bruta dividido sobre patrimônio líquido.
tá bom? E eu divido os resultados desse indicador em 3. Quando ele dá menor que 1, significa que a dívida bruta é menor do que o capital próprio da empresa, ou seja, que o patrimônio líquido. Então isso é muito bom, ou seja, significa que vocês não devem todo o capital próprio da empresa, ou seja, o patrimônio líquido, tá bom? Quando esse indicador ele dá igual a 1, significa que todo o patrimônio líquido é igual a toda a dívida bruta, ou seja, vocês estão devendo todo o patrimônio líquido de vocês, todo o capital próprio. E nós temos esse terceiro intervalo, que seria quando o resultado dá acima de 1, ou seja, a empresa vai estar devendo mais, ou seja, a dívida bruta vai estar sendo maior do que o patrimônio líquido, ou seja, que o capital próprio. Eu particularmente não invisto em ações assim, a não ser que essa empresa ela tenha uma justificativa muito boa e uma promessa de lucros muito altos e que nós temos certeza que vão se realizar, não vale a pena investir em empresas extremamente endividadas. Bom galera, a última coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo e que eu quero que vocês prestem muita atenção. Esses indicadores que eu mostrei para vocês são muito importantes, mas apenas eles não podem subsidiar a tomada de decisão de vocês. Então sempre que vocês forem escolher um ativo para comprar, vocês precisam conhecer aquele ativo de maneira completa. Então como eu já falei, você tem que conhecer o mercado que ele está inserido, os seus concorrentes e todos os demais indicadores que vocês podem extrair de desempenho dessa empresa. Depois que vocês levantarem todos esses dados, aí sim vocês vão poder tomar uma decisão. Mas nunca tomem as suas decisões baseadas em um único indicador. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e nos segue lá no Instagram também. E estejam colocando aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e sugestões de conteúdo que vocês gostariam que nós estivéssemos trazendo para vocês, tá bom? Então um grande abraço a todos e até a próxima.